Oi, eu sou Esther e esse é o Demodê, um espaço em que a gente fala sobre moda, história, cultura e tem uns bate-papos bem interessantes e com uma galera bem interessante, como é o caso do vídeo de hoje. Não é segredo que a nossa pauta do mês é cultura. O primeiro vídeo do mês a gente falou sobre o que é cultura, no segundo a gente falou sobre cultura de moda brasileira e no vídeo da semana passada a gente falou sobre a história do Novembro Amarelo, que graças a Deus é um tema que tem sido cada vez mais inserido na nossa sociedade, na nossa cultura, que é saúde mental. Por isso, no nosso primeiro bate-papo Nada Demodê, a gente vai conversar com a psicóloga Aline Glória, que vai nos falar mais sobre a importância de se ter uma saúde mental equilibrada nos dias de hoje. Aline, muito obrigada por nos receber, eu fico muito honrada por você ter aceitado. Imagina, eu que agradeço o convite. E eu fico muito feliz por você também aceitar enriquecer o nosso conhecimento com o seu conteúdo, com a sua história, a sua experiência, é muito importante. É um prazer para mim estar aqui hoje. Que ótimo. Então, pra gente começar a descontrair e pra quem não tá assistindo esse vídeo te conhecer também, Aline por Aline. A primeira pergunta de toda entrevista. Quem é a Aline Glória? Então, a Aline Glória é uma psicóloga apaixonada por pessoas, por comportamento humano, por histórias de vida e cheia de sonhos, de idealizações e que sempre acredita em mudanças e que as coisas podem melhorar, o ser humano pode evoluir e a gente pode alcançar os sonhos e melhoras em termos de saúde mental, em termos de atitudes disfuncionais, enfim, essa é a Aline. Ótimo. E Aline, por que você decidiu cursar psicologia? Porque a psicologia é um curso que geralmente a gente vê pessoas fazendo depois que já tem uma experiência de vida, né? Porque às vezes depois que tiveram contato com a terapia também, com algumas áreas da psicologia, e aí se interessam e vão fazer. Mas geralmente as pessoas elas não escolhem, a gente não vê jovens escolhendo de cara, sair da faculdade do ensino médio e vou fazer psicologia. Esse foi o seu caso? Foi. Eu acredito que eu tenha escolhido desde os 9, 10 anos. Nossa. Eu sempre gostei de ler livros e eu observava comportamento de casais. Na verdade, eu fiz psicologia para atender casais. E depois eu fui mudando de ideia, obviamente. Mas eu me recordo de sempre gostar, de ter curiosidade, sabe? Então eu lia muito romance e aí eu fui me interessando. Quando eu descobri que existia um curso que analisava o comportamento, tratava as emoções, eu falei, eu quero fazer psicologia. Aí eu perguntei pra minha mãe, mãe, o que é psicologia? E ela me falou e no final ela disse assim, eu acho psicologia linda, uma filosofia linda, uma ciência linda. Aí eu pensei, então vou fazer psicologia. Ainda mais quando a mãe fala assim, a mãe tem uma palavra da mãe tem um peso, né? Quando a mãe admira e a gente é muito novo, a gente quer fazer alguma coisa daquele orgulho, né? Foi ali que eu pensei, vou ser psicóloga. Mas depois, claro, eu fui conhecer, entendeu? Só se confirmou, né? Isso, exatamente. Hoje em dia eu acho que muita gente muda de área muitas vezes também, porque vai conhecer e quando conhece, não confirma aquela expectativa que tinha, né? E acaba mudando. E essa área profissional que você falou, que você mudou de ideia dentro delas várias vezes, né? Queria começar atendendo casais e hoje tá com outras abordagens. E a psicologia, ela é uma área que por muito tempo ela foi também estigmatizada, né? As pessoas não queriam se aproximar muito, muitas pessoas têm resistência ainda também ao tratamento terapêutico, assim como o tópico da saúde mental em geral, porque muita gente não tem conhecimento sobre o que faz um psicólogo, né? A pessoa não sabe o que realmente ele aborda, como ele pode ajudar a vida das pessoas. Então, para quem faz parte desse grupo, né, que ainda não conhece, o que faz um psicólogo? Então, o psicólogo ele está inserido em várias partes, né? Pode atuar em diversas esferas no mercado. Então, o psicólogo clínico, que é a minha área, ele trabalha com habilidade social, habilidade de comunicação, reestruturação cognitiva, né, entender como os meus pensamentos influenciam as minhas emoções e aí influenciam o meu comportamento. A gente trabalha, existem avaliações neuropsicológicas para entender se tem alguma disfunção cerebral e se essa disfunção acaba atrapalhando, né, o desenvolvimento de atenção, foco. O
profissional clínico, ele atua, a gente está conversando sobre escolha profissional, né? Atua trabalhando com, ele atua com trabalho para desenvolver o lado profissional através de testes, avaliações, para eu entender qual é a área que eu tenho facilidade. Então, também tem o psicólogo não clínico, que ele está inserido no trabalho de uma empresa, por exemplo, num setor de desenvolvimento humano, recursos humanos, perito de trânsito, psicólogo escolar, já foi, né, o meu caso. Nossa, muitas áreas, muitas esferas aí. E as pessoas, às vezes, que têm essa resistência não sabem que às vezes elas estão em contato direto com o profissional dessa área, né? Às vezes elas estão sendo avaliadas no trabalho, então é uma área muito importante, muito interessante. É um universo bem vasto. Exatamente. E aí você citou que você trabalha com psicologia clínica, desenvolvimento comportamental, e até dentro dessa área também existem diversas ramificações, né? Diversas abordagens. Sim. Como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental que você trabalha. A que eu te falei que eu estava muito curiosa, que é a terapia do esquema, que eu ouvi e falei assim, gente, o que é a terapia do esquema? Eu vou perguntar pra ela. A psicanálise também, que é muito famosa, né? Sim. Então, qual a diferença entre essas abordagens? Então, se a gente for estudar a história da psicologia, né, como tudo na vida, as ciências elas vão evoluindo. Então, eu escolhi a terapia cognitivo-comportamental porque estudando eu compreendi que ela é a abordagem baseada em evidências. A gente trabalha com evidências, a gente pode medir as emoções, apesar, né, de não serem palpáveis. E ela foi evoluindo dentro das outras abordagens. E hoje é o tratamento padrão ouro para vários transtornos emocionais e psicológicos. Então, se a gente for fazer uma pesquisa na internet de estudos e artigos, a gente consegue identificar que ela tem um número de resultado, uma terapia breve, né? Então você consegue, uma terapia que ela tem protocolo, então ela é focada em resultado e você trabalhando a autonomia também do paciente, onde o objetivo é que no final o paciente seja o seu próprio terapeuta, porque trabalha numa relação colaborativa, eu vou te ensinar as técnicas, as ferramentas que eu trabalho com você e posteriormente você vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Então eu escolhi a cognitivo-comportamental por ser recente, por ter muitos estudos comprovados e é uma ciência baseada em evidência. Né? Então foi por esse motivo, dá mais segurança, você vê resultado, enfim. Pra gente que tem satisfação de ver, né, a melhora, nossa, sensacional. E a terapia do esquema? Eu fiquei muito curiosa, gente. Esse nome é um nome muito divertido. Terapia do esquema, o que é? Então, eu tenho especialização nas duas áreas. Eu costumo dizer que a terapia do esquema ela veio para completar, sabe, a TCC. Abreviada a gente chama de TCC. Ela é padrão ouro para alguns transtornos de personalidade. Então, de forma quase que exclusiva, a gente trabalha transtornos de personalidade e ela tem um enfoque um pouco diferente, né? A gente trabalha pela via da emoção. Então, é importante que o paciente descubra qual é a estrutura da personalidade, que ele começou a construção lá na infância, aí ele vai crescendo, vai para a vida adulta, e esses esquemas a gente chama de esquemas iniciais desadaptativos, porque eu internalizei algumas crenças quando eu era criança, e aí eu cresci e continuei com essas crenças, vou dizer assim que é mais fácil para entender, e essas crenças movem meu comportamento. Só que hoje é desadaptativo, porque quando eu era criança eu tinha uma forma de me comportar, porque eu não tinha um verbal completo, eu não tinha uma estrutura como eu tenho hoje, meu cérebro não era totalmente formado, não tinha as mesmas experiências. E aí, se por exemplo, eu fico com raiva de você ou chateado porque você me fez alguma coisa e eu emburro, fecho a cara e fico evitativa, é um padrão disfuncional, porque hoje eu posso conversar com você, eu posso dizer que você me chateou e a gente pode resolver esse conflito. Só que quando a gente vai para a vida adulta, a gente não sabe nem o que é isso. E nem porque nosso comportamento é dessa forma. Então a gente aprendeu lá na infância com os nossos pais, nossos familiares, com algumas experiências traumáticas também. E a gente
perpetua esse comportamento, né? Traz ele para o futuro, mas os resultados desse comportamento, eles são negativos e disfuncionais, eles não funcionam mais, né? Então a gente identifica quais são os AIDs, qual é essa estrutura, né? A gente costuma dizer o esquema que está ativado é aquele que está movendo o meu comportamento, minhas escolhas, né? E tem vou te dar um spoiler aqui. Ótimo. Solteiros de plantão, a gente costuma dizer que a química do relacionamento ela é esquemática. Então, por exemplo, se eu, na minha infância, eu tenho um histórico de abandono, se os meus pais eram muito ocupados, se eles não tinham tempo para mim, apesar de não gostar disso, é familiar, né? Esse esquema é familiar. Então, eu acabo procurando no meu parceiro, isso é de forma até inconsciente, mesmo não querendo abandono, mas eu acabo procurando no meu parceiro, às vezes, uma indisponibilidade, um sinal de que ele não vai ficar ali disponível, ou pra mim. Coisa que já é familiar. Já é familiar, então a gente acaba sendo atraído, né? Mas tem uma explicação bem mais complexa, mas é só pra você entender o gostinho do que é da terapia do esquema. Gente, eu acho muito curioso. E eu gostei muito de saber, né? Porque é o que faz sentido. Quando a gente ouve mais, faz muito sentido. E Aline, como é que é escolhida essa abordagem para se tratar com cada paciente? É o psicólogo que faz a análise e determina a via, ou é o paciente que conhece profissionais diferentes e escolhe aquele que trabalha com a área que ele gostaria de trabalhar? Então, infelizmente, né, por falta de conhecimento, o paciente ele procura o tratamento psicológico, ele não entende da abordagem, ele não sabe nem qual é a linha teórica, que é a abordagem que o profissional trabalha. Então, ele chega inicialmente querendo uma ajuda. Né? E aí, dentro da TCC, a gente faz uma escuta qualificada, avaliação nas primeiras sessões, e aí a gente chama de conceitualização cognitiva, como se eu montasse o quebra-cabeça da sua vida diante dos relatos que você me faz. E aí eu avalio, faço diagnóstico, e eu preparo o meu plano de trabalho. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenha identificado que você tem um transtorno de ansiedade generalizada. Qualquer tratamento serve? Qualquer técnica serve? Não. E aí, identificando esse transtorno de ansiedade, eu vou selecionar o tratamento, eu vou fazer a psicoeducação de acordo com o problema que você tem, que é explicar o que você tem, por que você sente aquilo, por que o coração dispara, você sua. Então eu vou te ensinar o que você tem e a gente vai trabalhar exclusivamente para a melhora desse quadro. Então é uma terapia estruturada, porque a cada sessão você precisa ver uma diferença e a melhora. Então suponhamos que a gente montou o tratamento, né, com as técnicas adequadas, só que você não responde a essas ferramentas. A gente novamente vai mexer nessa estrutura, nesse plano de ação para tentar outros métodos, mas a gente tem que compreender qual é a sua necessidade de tratamento para ver os resultados. Né? E se paralelamente à terapia você precisar, por exemplo, de tratamento medicamentoso, a gente encaminha para o psiquiatra. Tem alguns pacientes que vêm da psiquiatria para a psicologia, e aí já vem com diagnóstico, né? Mas no meu caso eu faço novamente uma avaliação, enfim, e aí a gente trabalha também em conjunto, né? Aqui na clínica, por exemplo, tem equipe multidisciplinar, que só agrega ao trabalho, né? E tem pacientes da psiquiatria que também não são para remédio, para psiquiatria, né? São para terapia, são encaminhados. Mas é importante ter esse conhecimento da abordagem, o profissional ser qualificado para ele entender qual é a demanda de trabalho, porque, Esther, às vezes o paciente chega aqui e fala assim, eu não vim por indicação, não, eu quero me conhecer, quero saber mais como eu sou e eu não tenho nenhum problema, não. E a pessoa está buscando aquela fase de autoconhecimento, ela quer dar um passo a mais, ela quer se sentir uma pessoa mais evoluída. Isso, só que por trás dessa necessidade de autoconhecimento pode ter um perfilzinho de ansiedade, pode ter uma criança ali, preciso ser perfeito para ser aceita. E aí nesse discurso, buscando informações, né, como a pessoa pensa, ela se sente, a gente consegue ver se tem, mesmo que ela não tenha consciência, se tem algum diagnóstico, algum perfil que precisa ser trabalhado. E a gente sinaliza, né, nunca é no escuro. Pra ela, sim, né? Sim.
E é depois de um tempo, às vezes, para a pessoa também se sentir mais confortável, mais segura, né, com tudo isso. Sim. Então é muito importante. E o tratamento psicológico, como você falou que existem etapas, né, para poder a pessoa conseguir, dentro da TCC, identificar sozinha e começar a ser ela mesma a própria terapeuta. E o tratamento psicológico, por mais que ele seja muito importante, ele é uma coisa que a gente não consegue visualizar, né? Porque muitas vezes o problema da mente não é uma coisa que a gente vê como machucado. E então talvez ver a evolução nesse tratamento pode ser um pouco mais difícil para as pessoas. Porque no machucado a gente cai, ralou e viu que ali vai formar casquinha e a gente vê que está melhorando. Sim. Né? E como dentro da psicologia também é importante que tenha esse avanço e talvez até uma alta no final, né? Se existe essa questão da alta, né? Então, para que chegue nesse momento da alta, como é que o psicólogo, em que ele se baseia para poder sentir essa segurança de que o paciente ele está evoluindo bem, de que ele está indo bem? Então, no protocolo de tratamento existem o tempo que a gente programa, né? Então, voltamos aí na hipótese de que você tem uma ansiedade generalizada. Eu vou embasar o tratamento dentro da abordagem adequada e das técnicas. E aí eu tenho uma resposta esperada, né, para cura. Sim. E aí você vai me sinalizando com esses resultados. Né? E após todo o protocolo ter sido aplicado, nós vamos preparar para uma prevenção de recaída, né, que são os últimos passos. E depois a gente começa a espaçar a sessão para ver como o paciente está lidando com essa situação fora, né, do setting terapêutico. E aí ele vai comunicando também, sabe? O bem-estar, ele vai dizendo, olha, eu consigo ir num show e não sinto mais o coração disparar, eu consigo falar em público, né? Se estiver fazendo um tratamento medicamentoso, meu psiquiatra já começou a reduzir a medicação, eu não tenho mais insônia. Então, existem esses resultados que o paciente traz e a gente vai medindo os avanços e reduzindo o número de sessões e avaliando até dar alta. Sim, como ele está se saindo sozinho, né? Para poder saber entender essa evolução. Sim. É muito interessante. E, por exemplo, a gente tem, é claro que na prática tem outros desdobramentos, mas a gente tem um protocolo, por exemplo, 18 sessões eu consigo trabalhar ansiedade. A gente tem isso muito bem desenhado, estruturado dentro da TCC. Sim, para até saber se aquele paciente está respondendo ou não, mesmo que ele mude, né? Exatamente. E isso vem muito de uma questão de construir essa relação de segurança e de confiança entre o terapeuta e o paciente, né? Para ele poder conseguir se expressar bem para as pessoas. E aí o vínculo terapêutico é a primeira coisa que a gente trabalha. Porque você só vai conseguir se abrir, você só vai conseguir se expor e confiar se nós estivermos vinculadas. Então a gente trabalha, sim, com acolhimento e o vínculo nas primeiras sessões para que a gente alcance aí sinceridade, né? Exatamente, esse elo, exatamente. E assim, a gente falando dessa questão de confiança e sinceridade, é muito importante que a pessoa também seja sincera com ela mesma na hora de se fazer algumas perguntas, né? E hoje em dia a gente sabe que muito por conta desse estigma que existe em torno não só da psicologia, mas do tratamento psicológico mesmo, de tudo que envolve saúde mental, porque é uma história, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, ainda tem uma certa resistência. Muitas pessoas, mesmo sabendo que elas não estão bem, sentindo que elas não estão mentalmente bem, né? E às vezes até o próprio corpo dá sinais físicos, a famosa pálpebra tremendo, suadeira, cabelo caindo. Sim, essas pessoas, por medo mesmo de serem estigmatizadas do preconceito, às vezes falas que ouviram ao longo da vida, infelizmente, aquelas famosas frases que depressão é falta de Deus, de que ansiedade é ócio, é falta do que fazer, de que crise de pânico a pessoa está fazendo um show para chamar atenção. Ao longo dessas frases que ela vai ouvindo, internalizando, isso pode fazer com que ela se segure muito de procurar ajuda, porque ela não quer se tornar aquela pessoa que por tanto tempo ela ouviu as pessoas ao redor dela rechaçarem tanto. Então, nesse sentido, por muitas pessoas às vezes saberem que precisam de ajuda, mas por medo elas se afastarem de buscar essa ajuda, o quão prejudicial isso é? A pessoa ela ignorar os sinais que ela vê, que ela nitidamente sente, por medo do julgamento de outras pessoas. Então, o prejuízo é
por exemplo, uma somatização, né? Uma queda de cabelo, uma mancha no corpo, uma alergia. Eu já tive pacientes que tiveram problemas graves, né? Um câncer, por exemplo, emocional, e aí o susto foi grande porque não sabia, né? Pouquíssimas pessoas sabem que uma gastrite, né? Ela pode ser emocional. Claro que a gente faz todos os exames físicos, né? O paciente, a gente só considera um problema emocional quando não encontra nada físico. Então, o problema é deixar isso acumular e ele se agrava num nível de que é necessário fazer outros tipos de tratamento ou, de repente, ter que medicar numa dosagem aí, né? Um psicotrópico, por exemplo, uma dosagem muito alta. Fora, para além desses prejuízos físicos, tem de relacionamentos, de casamentos que são desfeitos, às vezes de um vínculo familiar que não é saudável. Então, são prejuízos muito significativos para a sociedade de modo geral, né? No trabalho, por exemplo. Pessoa, às vezes tem muito problema, né? Fulano é muito difícil de lidar. Sim. Mas é porque ele é tão fechado que ele não tem como ele se expressar para melhorar a convivência dele com outras pessoas, né? E já teve caso que você já ouviu de pacientes que falaram que demorou para buscar ajuda porque tinha medo? Sim, medo, preconceito, achava que era simplesmente um bate-papo, né? E aí começou a sentir. É muito comum também, embora eu tenha um número significativo de pacientes masculinos, né, de homens, adolescentes, hoje eles têm uma consciência maior, então eles pedem para os pais para virem, né, pro atendimento, mas antes de sentir, né, tem paciente que fala, nossa, eu achei, eu tava sentindo como se fosse um infarto, cheguei no atendimento, no pronto atendimento, me falaram que era emocional, que não tinha nada, e aí eles falam que eu só tô aqui porque é o que me falaram pra buscar, exatamente. Em outro lugar, sabe? Exatamente. E aí eu não acreditava, achava que era besteira, essa coisa de falar das emoções. E aí só depois que sentiu na pele teve medo, um medo maior do que o preconceito. E veio, né? Mas é a falta de informação. Às vezes enxergam a psicologia que, em muitos casos, deveria ser a primeira opção, né? A terapia, esse tipo de tratamento, como a última. Né? Isso é muito complicado, porque às vezes, como você falou, atrapalha vários relacionamentos, várias áreas da vida. Sim. E eu vi até, achei muito engraçado um dia, uma postagem no Instagram da pessoa, a gente faz terapia pra ter que lidar com quem não faz. A gente muito isso. Se trata pra poder lidar com quem não se trata. Com quem não se trata. E além de você, é uma profissional experiente, você já viajou muito pelo mundo, participou de congressos. Recentemente eu acompanhei sua viagem pra Dinamarca, eu sou aquela. Você tá viajando, você posta tudo. Eu vejo tudo, eu adoro. Melhor isso, viu? Eu adoro. E eu acompanhei, né, vi sua viagem pra Dinamarca, você foi participar de um congresso. Eu achei muito interessante. E nessas experiências que você já teve, como é que você vê essa relação da psicologia? Como as pessoas elas enxergam a psicologia aqui no Brasil, né? E ao redor do mundo, né? Por exemplo, você foi na Europa recentemente. Como é essa diferença de visão em relação ao tratamento psicológico nesses dois lugares? É muito interessante que é bem diferente, né? A diferença cultural, por exemplo, quando eu fui na Dinamarca, era um congresso mundial da terapia de esquema. E aí a gente precisa muito desse vínculo das emoções ali, né? Para que elas possam ser trabalhadas. E uma das diferenças que chama muita atenção é porque o brasileiro, o latino, ele é mais caloroso, ele é mais próximo, e o europeu é um povo mais frio. E aí a gente tem mais facilidade de trabalhar essa relação. Né? E tem pacientes, por exemplo, dos Estados Unidos também tem uma relação mais distante, mais evitativa. A TCC, por exemplo, aplicada nos Estados Unidos, sem dificuldade você cumpre o protocolo, por exemplo, 18 sessões, nós vamos fazer 18 sessões. E porque eles são muito, sistemáticos, são muito sistemáticos. E aqui, não, nós somos um povo mais caliente. As emoções reagem de um jeito mais rápido, né? Sim. E aí tem diferença cultural, sim, bem significativa. E outra coisa que eu vejo que também além dessa diferença cultural que a gente vê que afeta as emoções, uma coisa que mudou muito a forma como as pessoas enxergam a psicologia foi a pandemia, né? Eu li uma matéria do portal, até anotei aqui, Portal Hospitais do Brasil,
que relatou que de 2020 até 2022 aumentou em mais de 290% a busca por tratamentos terapêuticos. Então, você como profissional, você observa isso como uma resposta das pessoas de maneira a representar que elas estão vendo o tratamento psicológico como uma opção, elas estão abrindo mais os olhos e o coração para isso, sobre a importância de cuidar da saúde mental, ou como resultado de uma sociedade que adoeceu mais? Então, no meu recorte aqui mínimo, a segunda opção, sabe? Porque se muitas pessoas começaram a procurar pela falta de opção, estavam com medo de morrer, estavam sentindo ansiedade, pânico. Então, antes da pandemia, os consultórios já tinham uma demanda alta, mas depois fez aquele boom, porque as pessoas começaram a ter medo de sair, né? O medo, depois, né, nós tivemos acesso a vacinas, as coisas já tinham melhorado, mas as pessoas começaram a ter problemas de se relacionar, né? Algumas avaliações neuropsicológicas tinham até um resultado equivocado pós-pandemia, porque ficamos tão isolados que o nosso comportamento mudou. Então, mais pela necessidade de voltar a ter um convívio saudável sem medo. Sim. Porque a gente teve que lidar tanto com emoções muito fortes, a gente perdeu muitas pessoas, sim, né? Infelizmente. Tão rápido, de um jeito que a gente não estava preparado e em cadeia, né? Foi uma sequência de situações pesadas em cadeia. Então a pessoa absorver tudo isso sozinha, né, é muito difícil. E na sua visão, quão importante é uma pessoa ela ter esse conhecimento, ela ter não só esse autoconhecimento de saber, não, eu preciso de ajuda, mas às vezes ela ouvir também as pessoas ao redor dela que às vezes falam, fulano, é melhor você procurar você dar uma tranquilizada, né? Então, a partir disso, o quão importante é uma pessoa reconhecer a importância da saúde mental e buscar ter uma saúde mental equilibrada? Então, não existe tratamento sem o desejo e sem vontade de se tratar. Às vezes o filho chega, eu tô aqui porque a minha mãe pediu, eu não queria estar aqui. Não existe tratamento. Então, em primeiro lugar, ter consciência e desejar se tratar é o que torna possível o tratamento. Porque se eu vou lá, mas eu não estou disposta, não vai acontecer a mudança, né? Então, a estar consciente, desejar é o passo que possibilita se tratar. É a sinceridade que a gente falou, né? Exatamente. E só fica, né? Só faz o tratamento, só adere, o tratamento só vai ter adesão daquele que realmente busca. E aí vai ver resultado. Agora, é claro que existem alguns perfis que eles querem, mas são mais evitativos, que aí a gente amplia aí algumas dificuldades. Às vezes aquele paciente vem várias sessões, mas ele só responde o que você fala, mas ele vem, ele não falta, ele marca, ele tem interesse, ele quer, mas ele às vezes tem uma inibição emocional, ele não consegue se abrir, é diferente, ele tem vontade e ele, por mais difícil que seja, ele tenta. Diferente daquele que não tem a consciência ou que vem para agradar os pais ou para a esposa e aí não inviabiliza todo o tratamento. Às vezes é aquela pessoa que senta e fica muda, né? Sim. Que eu já ouvi assim, casos, não deixa eu falar claro, mas amigos que eu tinha que falam, não, minha mãe falou que eu tenho que ir no psicólogo, aí eu sento lá, ela começa a me perguntar, ela fala, não quero conversar, fica mudo, porque eu fico quieta a sessão inteira. Eu falo assim, mas você não acha que isso é um problema, então, que você deva tratar? Ele, não quero conversar, não só tô lá por obrigação. Tá bom, né? Cada um comigo, Esther, eu chamo os pais e eu não trato, eu explico, eu digo que precisa dar um tempo, né? Já aconteceu recentemente. Ele gostava muito de mim, Aline, eu venho aqui porque eu gosto muito de você, mas não é aqui, você pode gostar de mim fora daqui. Pode ser amigo, a gente pode ser amigo em outro lugar, mas aqui é trabalho. E aí ele me mostrou até, sabe, a mãe, os áudios e tudo, e eu conversei, falei com ele, olha, eu entendo que não é o seu momento, a gente também precisa ter esse respeito, né? Sim. E aí eu liberei ele, chamei a mãe, fiz uma psicoeducação sobre esse tempo de negação, né? E aí ela entendeu, ficou mais suave. E eu falei, num outro momento você volta. Como eu tenho pessoas que há um tempo atrás me procuraram, não estavam dispostas, e hoje elas tratam. Porque deu, sabe, aquele timing assim, não, agora eu quero. Então é importante também você respeitar, porque senão não tem jeito, né? Às vezes a pessoa ela chega a ter uma primeira experiência e pra ela é tudo tão novo que ela não,
a pessoa me perguntou alguma coisa que eu não gostei, porque às vezes a gente tem disso, né? O psicólogo vai perguntar alguma coisa que vai cutucar algum ponto pra você acordar pra aquilo. Se a pessoa não gosta de uma pergunta, eu não gostei, vou ficar lá ouvindo coisa que eu não quero ouvir, vou embora. E aí a gente usa uma ferramenta que é a confrontação empática, sabe? Existem muitos mitos, né? De que o psicólogo fala grosso, de que ele fala, insiste no assunto que o paciente não quer tratar. É insensível. Não, a confrontação empática também que acontece após o vínculo, que você vai sentindo ali o paciente. Não dá pra chegar pé no peito, porque né, não funciona. E também o objetivo não é esse. Sim. Não é de censurar que você tem que me dar o que eu quero. Né? E aí a gente usa essa confrontação. E também a gente pergunta, é possível a gente falar disso agora? Como é que você se sente? Como é uma relação colaborativa, né? Não é aquela postura do suposto saber, eu sei tudo e você não sabe nada. Isso viabiliza também o tratamento. Eu preciso de você como você precisa de mim. Juntas nós vamos construir um relacionamento no mesmo nível de igualdade. Costuma funcionar porque a gente tem essas ferramentas especiais guardadas. Isso é muito bom. Porque uma coisa que era uma experiência particular. Antes a gente tinha aquela resistência. Não vou, não quero, não preciso. Né? Às vezes pessoas ao redor falam, muita ansiedade, assim, melhor procurar, é melhor tratar e tal. Isso a longo prazo não vai ser bom. E não vou, não quero, não preciso, coisa e tal. Mas aí vai a primeira vez e tem aquele choque, né? Não vou voltar, não quero mais ir. Mas depois começa e tal, e vê que é bom, né? Minha experiência eu sou suspeita, porque eu amo fazer terapia. É bom, assim, é maravilhoso. Teve até um vídeo que eu gravei com uma amiga minha, com a Tal, que a gente tem um projeto junto também chamado Facing Fashion, que a gente fala de moda junto e tudo mais. E aí no vídeo eu falo, gente, todo mundo devia fazer terapia. Mas quem tiver condição, né, faça, porque é muito bom você se entender. E também eu acho que é uma forma de você, de respeito não só a você mesmo, mas a outra pessoa também. Porque a pessoa entendendo as próprias emoções, ela sabe melhor como lidar com as frustrações, não desconta nos outros, né? Então isso a terapia, a psicologia como um todo, eu acho ela muito interessante. Eu gosto muito dessa área, estou suspeita também porque eu acho fantástico. Eu falo, se eu não estivesse fazendo direito, 2 outras áreas que eu falei, jornalismo, e depois que eu tive contato com a terapia e psicologia, porque eu acho uma profissão fantástica, admiro muito a profissão de vocês. E Aline, pra gente fechar, um bate-bola rápido, uma coisa mais pessoal pra gente terminar de um jeito bem descontraído. Vamos lá, topo! Então vamos lá. Primeira pergunta, um sonho. Um sonho? Nossa, você paga só pra ler livros. Agora sou suspeita, somos 2. Eu amo ler. E a Aline tem um clube do livro, viu, gente? Tá sensacional. Tá vendo? Não perca, eu quero entrar. Ai, eu tô ansiosa, que eu tava semana de prova, eu tava, meu Deus, eu tô ficando meio doida. Mas agora passou, não. Agora eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que é ler. E eu vou achar pessoas que gostam de ler. Eu vi o clube do livro da Aline, é aí mesmo. Seja bem-vinda. Ai, gente, então assim, fiquem de olho. E segunda pergunta, um choque de realidade. Um choque de realidade? Quando eu entrei no curso e eu descobri que não tinha fórmula de bolo, sabe? Receita, porque eu achava que era assim, pra tratar isso, a gente vai fazer tal. Como se fosse um remédio da medicina. Exatamente. Né? Não. Quando eu comecei a estudar, não, pera lá, cada caso é um caso, e aí você tem que entender dos processos e tudo. Foi um choque, porque eu imaginava que era uma coisa mais simples, mais fácil, sim. E um acerto? Nossa, o curso. Que ótimo, gente. Eu acho que eu não seria outra coisa. A gente vai ter que pessoalmente vocês vão ver como é que o olho dela brilha dando essa entrevista falando de psicologia. Gente, é lindo, é bom ser assim. E um erro? Ai, meu Deus, será que eu posso falar dele? Pode, que é ótimo. Então, os meus ex-relacionamentos que acabaram, né, claro? Todos os ex. Todos os ex. Se fosse bom, se fosse acerto, não era ex. Não era ex. E Aline, uma frase que você deixa pro seu eu de 10 anos atrás, um recado que você quer mandar pra Aline de 10 anos atrás. Então, você vai se orgulhar muito ainda do seu trabalho, de Ai, você. que ótimo, gente. Coisa linda de ouvir. E uma frase, um recado que você quer deixar pro seu eu do futuro, pra Aline daqui 10 anos ler e ouvir.
Então, são muitos desafios diante da vida, né? Cada fase tem sua beleza e seu desafio. Um recado é: não desista, porque você vai colher bons frutos se dedicar e se empenhar, e vai ficar orgulhosa. Ai, que ótimo. Ai, que delícia de bate-papo. Ai, eu amei. Obrigada pelo convite. Sucesso. Eu adoro seu canal. Honrada. Primeira entrevista com chave de ouro. Abrindo com chave de ouro, gente. Que chique. Obrigada. E esse foi o nosso primeiro bate-papo Nada Demodê. Eu tenho certeza, não vou nem falar que eu espero, porque eu tenho certeza que esse bate-papo vai agregar muito na vida de muita gente. Porque falar sobre saúde mental não é mais um tabu, não é mais uma coisa que a gente já precisa falar, não, é uma necessidade. Cada dia mais isso tem se provado na nossa sociedade, né? E pra mim foi uma honra te ouvir. Enriqueci muito o meu conhecimento com o seu conhecimento. E eu te desejo muito sucesso. Obrigada. Cada vez assim, mais pessoas conhecendo essa área tão importante, né, que é a psicologia, que é a terapia. E você que está assistindo, se você está precisando, a gente está em Setembro Amarelo, né, valorização da saúde mental, luta pela vida. Se você sente algum desses sinais que a gente falou aqui hoje, ou se alguém já falou com você também, te chamou a atenção e você está resistindo, não passa por isso sozinho, sabe? Se precisar, peça ajuda, porque essa área, a psicologia, os terapeutas, os psicólogos, eles estão aqui para isso, para te ouvir, para te ajudar e fazer tudo se tornar mais fácil e mais leve. Mais uma vez, você que assistiu até aqui, muito obrigada. E esse vídeo, como ele tá mais longo, vai pro nosso canal do YouTube, então não se esqueça de se inscrever e ficar por dentro de todas as atividades que a gente vai ter por aqui, mais bate-papos que virão. E vamos encerrar juntas, né? Eu sou Esther Martins. E eu sou a Aline Glória. E esse foi o Bate-Papo Nada Demodê. Até o próximo!